encontramos fontes em que teóricos e pesquisadores atrelam a obra do Virgílio Várzea ao naturalismo, principalmente as leituras relacionadas ao Zola. Só que ainda há um outro porém, que esse naturalismo do Virgílio Várzea não seria esse naturalismo conhecido, mas sim um produzido no sul do Brasil, que tem as suas características próprias e específicas e renegada pela crítica literária de alguma forma. E isso vai de encontro também com as próprias ideias do Luiz Azevedo e o Adolfo Caminho, que vinham do norte. Então, nosso trabalho passou a atrelar Virgílio Várzea e sua obra no momento naturalista brasileiro, embora ele não apareça na historiografia tradicional como integrante desse movimento. Mas a nossa tarefa seria de dar justamente continuidade a essa aquisição de material, de fonte primária e de textos, recuperando tanto na Biblioteca Nacional como em lugares específicos. Então, lidamos com o perigo dos reducionismos e dos jargões que apregou o discurso da crítica e fixam a produção literária em um determinado tempo, e numa determinada perspectiva positivista de historiografia, que conserva conceitos e grupos hierárquicos. São também englobados em terminologias de gerações literárias e escolas, das quais não só se restringem unicamente ao século XIX, mas percorrem e ameaçam também o que está sendo produzido hoje, tanto de crítica quanto de ficção. E é daí que o meu trabalho entra junto com o desse meu amigo, que seria basicamente entender a ideia da ficção contemporânea fora de um esvaziamento de jargões e fora de uma urgência da crítica em colocá-la em categorias. Dessa forma, há um esvaziamento na ideia da raiz do contemporâneo, que previa justamente a desconstrução de lugares definidos e centralizados na contemporaneidade. E é por isso que devemos planar nas lições do passado, mas também nos atentarmos às escrituras poéticas da contemporaneidade, como veremos a seguir. Um outro ponto seria, agora, a reflexão contemporânea. Nesse caso, de acordo com essa pesquisa já feita com o Virgílio Várzea, a gente já tem um subterfúgio maior para entender que esses passos eles se dão a partir de limitações, de avanços e de retrocessos, e que são espaços difusos e árduos, que se inserem, paradoxalmente, uma crítica cooperativa e fértil, que pode estimular indagações diversas, mas ao mesmo tempo corre o risco das classificações rígidas. E o meu trabalho na graduação ele foi sobre releituras do trágico na ficção contemporânea, justamente para retomar esses conceitos que eram tidos como longa tradição, se inseriram dentro dessa longa tradição e eram tidos como conceitos rígidos, e ao mesmo tempo que havia uma multiplicidade de ideias, essas ideias não eram, de certa forma, consideradas. Então, o trabalho parte também a questionar a ideia de gosto particular em detrimento do gosto de toda uma sociedade. Essas questões desestruturam as noções de estilo de época, baseadas em um plano de ensino conservador e canônico, recuperando e apresentando autores que não se enquadram à redução historiográfica hegemônica. E aí eu trago a fala do Terry Eagleton ao tratar da questão das instituições literárias, que seriam justamente essas instituições de tradição e de poder. Só que Michel Aube, nesse caso, ele consegue atribuir uma distensão desses valores. E aí tem uma biografia até um pouco extensa, que seria o seu primeiro livro de contos, Não Depois do que Aconteceu, Música Anterior, em 2001, Longe da Água, em 2004, O Segundo Tempo, em 2006, O Gato diz Adeus, em 2009, O Diário da Queda, em 2010 e, recentemente, A Maçã Envenenada, em 2013. E esses romances vão trabalhar com questões do livre-arbítrio, traumas, temas de memória, banalidade e, principalmente, a ficcionalização da cidade e da relação trágica com o discurso do sujeito no mundo com o qual se relaciona. Nesse sentido, há a criação de possibilidades múltiplas e que chamam de modos de entrada, que seria justamente um espaço difuso para correlacionar essas novas formas de representação literária ao novo paradigma crítico e que é homólogo às práticas sociais hoje, decorrente da nova ordem econômica que se mostra hegemônica. E com isso, partindo de um projeto um pouco mais investigativo, a gente encontra, retomando as breves considerações do Raymond Williams, um dos pioneiros dos estudos culturais e política do modernismo, a ideia de que os estudos culturais fixaria não apenas a análise de modelo formais,
mas também estéticos, sociais e internos. E que, de certa forma, futuramente isso venha a ser um pouco mais delineado nas próprias teorias do Pierre Bourdieu, acerca do campo literário e do campo artístico. E com isso, a professora Eneida Souza, ela traz justamente que essa polêmica reside justamente na carência de conhecimento teórico, principalmente por parte de alguns teóricos que consideram essas linhas em detrimentos de interpretações de cunhos sociológicos, históricos e filosóficos. Nesse caso, nós temos algumas atribuições específicas, que seria a desfraternização dos saberes, fim do discurso técnico em filosofia, a leitura multicultural e interdisciplinar dos estudos literários. E uma das atribuições se refere ao professor também Antônio Cândido, que ele diz que o contexto histórico e social se transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto dela poder ser estudada em si mesma. E logo em seguida, Silviano Santiago considera que essa não é mais uma questão do mundo só das letras, né, dos estudos literários, mas ele também transcende as noções plurais das identidades sociais. Desse modo, há uma possibilidade de se redefinir essas zonas da crítica. E dessa forma, assim como o trajeto da pesquisa de Virgílio Várzea, Michel Aube também nos expõe um espaço de risco e retrocesso, pois a sua narrativa nos leva a atravessar um mundo de possíveis diálogos com outras obras expoentes, além de nos chamar a atenção para as impossibilidades de respostas urgentes, que esse seria o problema da crítica hoje, essa presentificação, essa forma urgente de dar sentido e respostas significativas em um curto espaço. Assim também como há a necessidade do aqui e agora e um vazio ou mesmo uma complexidade de uma profundidade de uma xícara, em que nos angustia, e é preciso ter cautela com certos jargões conferidos às narrativas já inseridas em algumas simplórias redes conceituais de literatura contemporânea ou literatura pós-moderna, cujas perspectivas ou análises tendem a serem vistas, a princípio, dentro de uma rede geral e genérica, que expõe um conjunto de obras ditas pós-modernas ou contemporâneas, sem mesmo questionar a validade das diversas acepções terminológicas, como, por exemplo, desde as polêmicas considerações do Jean-François Lyotard, até mesmo as críticas do capitalismo tardio e da cultura de massa, Frederick Jameson, Terry Hilton e Beatriz Sarra. No entanto, nos falta uma maior compreensão dessas redes conceituais, que mesmo já em processo, é preciso olhar o passado e o que se constituiu com os pés do presente para evitarmos um ciclo de reprodução e esvaziamento do debate. Nesse caso, o que visamos neste trabalho em conjunto é o estabelecimento de algumas considerações, e essas considerações são pautadas em escritores que, a princípio, são distantes no espaço-tempo, mas que, de certa forma, acabam por se entrecruzar, irmanados por questionamentos semelhantes, que se aproximam e cooperam na formação de centro. Tanto na investigação de acervos periódicos do século XIX, quanto na análise crítica e na leitura cerrada da nova produção literária, que se amplia e se reestrutura nos auspícios do surgimento de uma nova vida social e uma nova ordem econômica, de leituras múltiplas, que possibilitam as revisões desses diálogos e as publicações de uma determinada época. Nesse caso, se há uma tarefa designada ao teórico de literatura ou ao próprio pesquisador, essa pode ser redefinida como a recusa do pesquisador como sujeito diletante a contemplar as nuvens, mas sim na afirmação de alguém que entende as questões de seu tempo e as coloca em perspectiva crítica e dialógica, sendo ao mesmo tempo um diálogo discursivo, crítico, ideológico, político e humano. É necessário trazer à superfície do texto as contradições simbólicas de uma história reprimida, concebendo na literatura e nas manifestações culturais, em geral, o reconhecimento dessas externalizações que circunscrevem a obra literária e aquilo que desloca à margem. Eis a proposta de revisar, desconstruir e produzir novos modos de entrada, esses múltiplos e desfronteirizados. Com isso, o historiador Adalto Novaes traz a ideia de que a história não seria apenas fatos amalgamados, mas sim seriam formas de fixar uma discussão político-cultural que se estabelece a partir de um paradigma crítico e reflexivo da crítica, e que ele chama de operações culturais,
que são justamente estratégias discursivas de correlacionar o que foi estudado ou mesmo renegado no passado em perspectiva com o presente. Justamente essa aproximação, talvez, de obras que podem parecer totalmente distantes, né? Porque o naturalismo em si, e mesmo a ficção contemporânea mais cosmopolita, mais urbana, elas passam pelo mesmo enraizamento de uma crítica ideológica, uma crítica de poder, e que não se fixa só mesmo no naturalismo, mas também como passa em todos os outros períodos que eles denominam como movimentos artísticos literários ou mesmo as próprias gerações. Que esse seria um dos grandes perigos da contemporaneidade. Voltar novamente à ideia das totalizações e da construção de gerações, sendo que essas produções elas são tão fragmentárias ao mesmo tempo e dialógicas. Então, o que a gente procurou aqui nesse trabalho